Estamos de volta para mais um bloco do Esporte Amazônia Expresso 2014. Hoje o nosso convidado, vice-presidente do Nacional, professor Manuel do Carmo Chaves, conhecido também como professor Maneca. Além, é claro, da presença sempre em todos os programas do Esporte Amazônia Expresso 2014, do Cristóvão Nonato, coordenador de jornalismo da rádio CBN Amazônia, e do jornalista Gabriel Seixas, ele que é do portal Amazônia.com. Bem, nesse bloco nós vamos falar a respeito do que vem acontecendo, está se tornando mais comum por conta do ano de Copa do Mundo, por conta do que já vem se sinalizando em termos de manifestação, isso já era previsto. A nossa colega jornalista Naime esteve e fez nas ruas e foi até a Arena da Amazônia acompanhar uma manifestação. Naime Carvalho, a gente acompanha agora essa matéria e volta para comentar com o nosso convidado, com os participantes. Mais de 60% de conclusão, os centros oficiais de treinamento do Coroado e da Colina tiveram início em março de 2013. O primeiro tendo alcançado 64,57% e o estádio Ismael Benigno, ou Colina como é conhecido, está com 68,20%. No mês de março nós queremos já ter jogo tanto aqui quanto no Carlos Amides, lá no Coroado. Então são dois estádios importantes para nós, que a gente possa oferecer alternativas para o futebol amazonense, tanto para o estadual quanto para o campeonato nacional. O centro do Coroado terá 2 arquibancadas com espaço para 5.000 lugares. Já o estádio da Colina terá capacidade para 10.400 pessoas e 4 arquibancadas. E o gramado deve atender os padrões internacionais da FIFA. Buscando exatamente toda a expertise necessária já acumulada durante esse primeiro processo utilizado na Arena Amazônia, para que nós possamos usar o mesmo tipo de pedra, o mesmo tipo de areia, para nos ajudar exatamente na garantia da qualidade do gramado. 3 blocos da Colina estão sendo finalizados e o quarto já ultrapassou a metade da construção. As etapas importantes exatamente são a conclusão das 3 arquibancadas que já haviam começado já há algum tempo. Durante o Mundial de Futebol, as seleções que virão para Manaus devem realizar os treinos nas vésperas dos jogos no espaço, que vai contar com vestiário, academia e sala de imprensa, além de estabelecimentos comerciais, banheiros e estacionamento. A área de estacionamento é logo aqui ao lado, já vai estar concluída também, é um estacionamento pequeno, não é um estacionamento grande esse estádio. O estádio do Coroado, a parte de estacionamento é um pouco maior, até porque tem uma área disponível para isso. Mas todos os 2 estádios terão um estacionamento devido. Agora, temos que lembrar que aqui a Colina e o Coroado são estádios que têm um caráter mais regional. Então, ele terá um atendimento imediato à população local, que não precisa tanto de veículos individuais, né? O coordenador também ressaltou que o fato de as seleções chegarem dias antes dos jogos vai contribuir para atrair mais turistas para a capital. Isso acaba sendo uma vantagem para nós, porque as seleções virão aqui possivelmente 2 dias antes de cada jogo. Isso nos ajuda, inclusive, a recebermos também turistas um pouco antes, para poder estar acompanhando as suas seleções, vendo a preparação desses times. E isso é muito importante para nós, porque quanto mais dias a população fica aqui, os visitantes ficam aqui, mais eles conhecem um pouco da nossa região. Os 2 estádios devem ser entregues simultaneamente em março deste ano. E a inauguração deve contar com a presença de 2 times tradicionais de Manaus, Sul América e São Raimundo. Muito bem, pessoal, na verdade é o Expresso 2014 tratando a respeito do andamento das obras nos centros esportivos aqui em Manaus. Nós temos a Colina e temos também um estádio aqui que vai servir o futebol em breve, que é o estádio aqui no Coroado, anexo ao CCA da Vila Olímpica do bairro de Coroado. E tem uma notícia aí, na verdade, Gabriel, a gente estava comentando enquanto a matéria era exibida, a respeito que foi detectada uma
uma Anomalia. Uma ligação. anomalia. Uma ligação clandestina. Uma ligação né? clandestina. O popular gato, né? Matou agora. Exato. Descobriram, o Ministério Público, inclusive, investigou ali uma ligação clandestina nas obras ali do CT Carlos Amit, do Coroado, e o Ministério Público interditou a obra, né? Ou seja, as obras já estão atrasadas, porque estão com pouco mais de 60%, e com essa interdição o prazo de entrega deve aumentar ainda mais, então é uma situação chata, né, inclusive. Acho que o Nacional vai se dar bem mesmo. O professor, como é um bom negociante, ele já colocou o CT à disposição, que ele já está vendo a oportunidade aí. Mas ele, como professor de administração e matemática, ele tem um comentário fantástico para essa questão de ligação clandestina e gato. Né, professor? Eu, quando lecionava matemática aplicada à economia e administração, que ia abordar os modelos econômicos, uma das coisas que nós tínhamos que especificar bem é que para maximizar lucros, que é maximizando a receita, tem que minimizar as despesas. Então, no caso, estão economizando nos custos, que é para poder ter um lucro maior. Sendo que cometendo a ilegalidade é crime, né, professor? Aí não entra na... Aí não é válido, não é válido. Isso daí não é válido, Tá isso certo. daí tem que ser corrigido. Tá certo. Com relação aos centros, hein? Professor e pessoal, nós teremos de 6 a 7, incluindo a Arena da Amazônia, nós teremos de 6 a 7 praças esportivas. Somente na capital. Estádio da Colina, o Estádio do Coroado, tem o Canarinho, que é o Canarinho lá da Zona Norte, tem a Arena Amazônia, tem a Colina, tem a Ubra, que mesmo para ser 2.000 pessoas vai ser jogos medianos, e tem também o SESI e o estádio do Sesc, do balneário do Sesc, um estádio belíssimo, com cerca de 8 cabines para a imprensa, com arquibancadas todas elas cobertas. O Ronaldo Lima teve até que sair para resolver um problema de ordem particular. A gente deseja sucesso, Ronaldo, e que tudo seja resolvido. Foi prestar auxílio à sua esposa. O Ronaldo esteve no balneário do Sesc e gostou de que a estrutura está fantástica. Ficaram de entregar o estádio agora em dezembro. Eu estive em maio do ano passado e conversei com a coordenadora na ocasião. E, claro, questionei sobre esse estádio poderá servir os jogos do Campeonato Amazonense. Bem, o Sesc sempre colocou à disposição o balneário, o seu campo, que antes não era chamado de estádio, era campo do Sesc, para os jogos da categoria de base, até mesmo os juniores teve jogos realizados ali. E com a nova estrutura, ele tranquilamente poderá atender jogos do estadual. É claro, atendendo os pré-requisitos necessários exigidos pela federação, atendendo um critério que existe. Se pensa muitas vezes que não tem um critério, mas tem para praças esportivas. Atendendo esses critérios, nós teremos em torno de 6 a 7 praças somente para a capital. E podemos também envolver outro assunto, o Clube do Trabalhador, que o Nacional faz a sua estreia no dia 1º contra o Nacional Borbense. Esse jogo não será mais no SESI, professor. Tudo indica que o jogo terá que ser deslocado, porque a tabela marca o jogo para o dia 1º de fevereiro. E segundo informações recebidas da federação, o campo do SESI não estará liberado no início de fevereiro, e sim somente na segunda quinzena de fevereiro. Então esse jogo do Nacional tem que ser remarcado. Provavelmente lá para o Rio Preto da Eva, para o campo, para o estádio Francisco Garcia. Isso deve comprometer não somente o campeonato, mas também Copa Verde, correto? Copa Verde. Por conta, Manacapuru vai ter o jogo do Princesa com o Manaus na abertura, e depois o campo vai ser interditado para obras. Vai ter apenas o primeiro jogo do Princesa lá, no campeonato. O SESI somente na segunda quinzena. O estádio da Ubra, que o FART vai utilizar para os seus jogos, e a federação, o Cláudio Nobre me disse na segunda-feira, quando eu estive visitando a Ubra, ele disse que a federação na tabela já marcou para o primeiro turno, em cada rodada, um jogo. 2 serão do FART, contra o Sul-América na abertura e o jogo contra o Iranduba. E os 3 jogos seguintes, os jogos que completam, na verdade, a primeira rodada, serão um jogo, é claro, por rodada será no campo do SESI, da Ubra.
Mas a Copa Verde poderá ser realizada perfeitamente no estádio do SESI, porque o jogo do Nacional contra o Plácido de Castro do Acre será no dia 19 de fevereiro, data em que o estádio do SESI já estará liberado. Então não haverá problema algum para jogar no SESI contra o Plácido de Castro. Agora, o Nacional passando dessa fase para a fase subsequente, nós gostaríamos de realizar esse jogo contra uma equipe que, passando pelo Plácido de Castro, será o vencedor de Remo e o outro time lá de Paragominas. O Paragominas. Então o vencedor do Remo e Paragominas enfrentará o vencedor de Nacional e Plácido de Castro. Então, evidentemente que o nosso prazer seria estrear a Arena da Amazônia com um grande jogo de 2 clubes da região. Principalmente se for o Remo o vencedor do outro jogo e o Nacional do outro. Teremos o clássico. Melhor cenário. Nacional e Remo e vai lotar o estádio. Lota, vai lotar. Lota, porque a colônia paraense em Manaus é enorme. A última vez que o Nacional jogou contra o Clube do Remo aqui em Manaus, lotou o estádio Valdo Lima. Quando nós jogamos contra o Remo lá em Belém, no Mangueirão, em 2005, que ganhamos o jogo por 1-0, tinham 48 mil pessoas no Mangueirão. Bem, nós vamos a mais um intervalo. Antes, o Náutico de Roraima, por exemplo, já pensa em fazer o seu jogo contra o Paysandu fora do estado de Roraima. Poderá jogar em Itacoatiara, segundo informações do técnico do Náutico, o Fábio Luiz. Vamos ao intervalo do comercial, o Esporte Amazônia Expresso 2014 e retorna em seguida para o último bloco. Só um instante.